Atenção você que é professor. Você mesmo. Você já sabe... Não. Atenção você que é professor. Você mesmo. Você já sabe como ficou a questão da tua aposentadoria depois dessa reforma? Não sabe, né? Fala o seguinte, depois da vinheta eu vou te explicar aí como ficou a questão da tua aposentadoria depois da reforma. Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar com o conteúdo desse vídeo, já gostaria de pedir para que você se inscrevesse aí no canal, desse seu like, que isso ajuda muito o canal aí a estar divulgando informações relevantes, tá certo? E outra, além de fazer isso, eu gostaria que você nesse vídeo especial já compartilhasse aí com o máximo de número de pessoas aí, que são informações essenciais do professor, tá certo? Aquela pessoa que você conhece ou se você é professor, espalha aí para sua tia, para sua mãe aí, que são informações relevantes para quem quer se aposentar como professor, tá certo? Tá certo, Rafael. Como ficou minha aposentadoria aí após essa reforma? Eu sou professor, minha tia é professora, minha mãe conhece alguém que é professor. Como ficou isso? Antes de que eu fale da reforma propriamente dita, eu vou te falar dos passos que aconteceram até chegar à reforma, para você poder perceber como que foi ao longo dos anos aí a questão dessa piora aí na reforma para os professores, tá certo? Vamos lá. Em 1964, mais exatamente no decreto 53831 de 1964, o legislador já entendia que a profissão de professor era uma profissão penosa. Exatamente. Tem que aturar alunos, você se expõe. Ou seja, ele já entendia também que essa profissão era uma profissão especial e queria preservar aí ao professor de se expor. O professor ele se expõe a vida toda, tanto com sua voz aí, com a sua vida, ele se doa, e o legislador já entendia isso lá em 1964, e ele previu aí que, naquela época, o decreto falava que 25 anos de tempo de contribuição na atividade de magistério garantia ao professor e à professora a sua aposentadoria. Então, era decidido assim. Aí, após isso, veio uma emenda, né, a emenda número 18, lá de 1981, Nessa emenda já regularizou que o professor homem que tinha 30 anos de contribuição e a professora mulher com 25 anos, com efetivo exercício na profissão de magistério aí, ele já conseguia se aposentar. Repare que nesse período aí não se exigia idade, apenas que você, professor ou professora, comprovasse o teu período aí de contribuição no magistério. Depois de 81, veio a nossa Constituição de 88. E essa Constituição, ela basicamente regulamentou que os professores de todos os níveis deveriam se enquadrar nesse tempo de contribuição que eu falei. Ou seja, desde o nível infantil, no nível fundamental, no médio e o professor universitário tinham direito aí a essa questão de 30 anos para o professor e 25 anos para a mulher, tá certo? Aí veio a emenda número 20, de 1998. Essa emenda ela já foi prejudicial aí para o professor universitário. Prejudicial não, ela acabou aí com essa diferença no professor universitário. O que aconteceu? O professor universitário ele foi retirado aí desse rol de aposentadoria por contribuição do professor diferenciado, ou seja, ele ficou à parte. Quem entrou e era professor universitário após 98 deveria estar contribuindo como outra profissão qualquer de outra categoria. Só que foi assegurado somente a infantil, professor nível infantil, professor nível fundamental e médio, que deveriam receber aí aposentadoria se comprovasse 30 anos se homem e 25 anos se mulher, tá certo? Após aí essa emenda 20 de 98, passaram-se anos e aí veio a nossa temida reforma da Previdência, a reforma na emenda 103 de 2019. Agora chegou a reforma que eu vou falar para você como ficou. Eu já te adianto que foi a pior aí alteração, tá certo? De todas as alterações que eu falei, essa vai ser a mais profunda aí para o professor.
O que aconteceu? Como veio essa emenda aí? A primeira coisa, ela não só alterou a aposentadoria do professor, não. Ela alterou todas as aposentadorias. Ou seja, você que queria se aposentar por tempo de contribuição, a reforma acabou com isso. Ou seja, você entrou depois da emenda, você não pode se aposentar mais por tempo de contribuição. Você se aposenta por idade. Fora da categoria de professor, como ficou? Ficou assim: o homem se aposenta com 65 anos e a mulher se aposenta com 62 anos, sem um prejuízo aí do tempo de contribuição, certo? Para o professor, como ficou agora, Rafael? Ele ficou assim: ele fica com menos 5 anos aí da categoria comum. Ou seja, se o homem na categoria comum ele se aposenta com 65 anos, lá o professor ele se aposenta aí com 60 anos. E a mulher, que ela se aposenta com 62 anos, fora da categoria de professor, ela, como professora, ela se aposenta com 57 anos. Só isso, Rafael? Não. Além de comprovar 60 anos e 57 anos, homem e mulher respectivamente, eles vão ter que apresentar aí 25 anos de tempo de contribuição. Então, pela primeira vez aí foi exigida aí uma idade mínima para poder se aposentar. E ainda você vai ter que ter os 25 anos de tempo de contribuição no efetivo cumprimento da atividade de professor, de magistério. E você também não pode fazer uma coisa sem ter outra. Os dois requisitos têm que ter simultaneamente. Ou seja, eu posso ter os 25 anos de magistério, mas se eu, homem, não tenho 60 anos de idade, eu vou ter que esperar até completar a minha idade. E para a mulher, a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Essa aí foi a grande mudança que teve aí para você que era professor, que não precisava de idade, era apenas apresentar o tempo de contribuição que você já se aposentava. Tá certo? A coisa boa aí é que o tempo de contribuição diminuiu para 25 anos, mas em contrapartida você tem que esperar até completar a sua idade, tá certo? E aí, o que você achou dessa aposentadoria? Muito prejudicial? Fale aí nos comentários aí. E lembrando que o direito não socorre os que dormem. Se você tem algum direito, ninguém vai correr atrás de você. É você que tem que correr atrás do seu direito e fazê-lo valer.